Boa noite, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Espero todos estarem bem de saúde, né? Gozando de alegria, é claro. Amém, irmãos? E firmes em Cristo Jesus. Amém, amados irmãos? Essa semana nós tivemos uma reunião com o pastor Sérgio, né? Videoconferência, é claro, e ele passou para a gente a situação atual da igreja, passou para a gente também sobre um contato que ele fez com a Prefeitura de Casimiro de Abreu. Já sabemos que Casimiro de Abreu já começou a funcionar alguns comércios, uma parte do comércio, e a tendência é daqui a 15 dias passar por mais uma avaliação e assim sucessivamente, indo abrindo gradativamente o comércio como um todo, né, conforme a resposta que a cidade for dando. E o pastor Sérgio ele contatou o prefeito a fim de pedir uma reunião com os principais líderes das igrejas aí em Casimiro de Abreu, para que possa apresentar uma proposta, para que as igrejas possam começar também a abrir, né, dentro de uma certa cautela e cuidado, amém? Porque as coisas de Deus são tudo bem tratadas, tudo bem organizadas, amém, irmãos? Então o nosso pastor ele fez esse contato, então estamos aguardando acontecer essa reunião para que tão breve ele possa retornar para a igreja e nós passarmos para a igreja de um modo geral. Amém, irmãos? Mas enquanto isso, essa resposta não vem, nós vamos continuar no propósito do Senhor, que é ministrando o nosso pão diário, aprendendo, sendo fortalecido por Deus. Amém, meus irmãos? Por isso, nessa noite, nós vamos meditar em Mateus 6:24. Mateus 6:24, onde diz assim a bendita palavra de Deus: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Mateus 6:24. Então, é uma palavra muito clara, muito simples, muito direta. Isso vai chamar a atenção daquilo que nós temos colocado como tesouro no nosso coração. A quem é que nós temos buscado? A quem nós temos confiado? A quem está a nossa esperança? Amém, irmãos? Por isso o tema dessa mensagem é: em quem tens crido e confiado? Amém? Então, muito bem. Então, mas aqui o Senhor Jesus ele deixa bem claro em Mateus que existem pessoas que adoram a Deus e adoram a Mamon. Mamon simboliza dinheiro, simboliza riquezas, simboliza finanças. Amém, irmãos? Então, o Senhor Jesus ele chama para nossa atenção, para nossa visão, um entendimento sobre essa questão em quem nós temos crido e confiado. Amém? Então, muito bem. Agora, para isso, eu vou tentar trazer de uma forma clara e transparente, apresentando dentro da palavra de Deus, uma questão muito básica que aconteceu na época de Jacó e uma breve reflexão também no tempo de Davi. Aconteceram dois fatos e eu vou começar a explanar primeiro sobre Raquel. Raquel, uma das mulheres de Jacó. Jacó ele era sobrinho de Labão, automaticamente primo de Lia, primo de Raquel. Mas Jacó ele foi trabalhar com Labão, seu tio, depois daquele conflito que ele teve com o seu irmão. Fugiu, né? Fugiu, ele enganou seu irmão e terminou que foi parar com o seu tio Labão. E nisso Labão colocou ele para trabalhar, né, com ele, só que enganou Jacó em diversas vezes. Imagina uma pessoa que foi enganada muitas vezes, foi Jacó. Jacó ele enganou uma vez o seu irmão e o seu pai, né, claro, mas depois ele foi enganado diversas vezes pelo seu tio Labão. Inclusive no momento de se casar, a primeira mulher que ele amava era Raquel, mas no dia do seu casamento vestiram Lia e era mais velha e terminou que Jacó foi enganado se casando com Lia. Só descobriu na hora que ele foi dormir com ela, que tirou as roupas, que viram que ela não era a mulher amada, era a Raquel. Imagine você, irmãos, ser enganado. E só que mais tarde ele vem e se casa com Raquel,
já começa a ter algumas riquezas, já começa a ter bastante bens, muitas ovelhas, muitos animais. A história, se você quiser, você pode olhar no livro de Gênesis, né? Mas o que chama a atenção é que no momento em que Jacó ele se despede do seu sogro Labão, e seu sogro sai para tosquear suas ovelhas, Raquel, a sua filha, ela vai no quarto do seu pai e pega os terafins do seu pai. Guarde bem essa palavra, terafins. Por que terafins? Terafins eram ídolos pagãos que Labão ele guardava consigo porque ele confiava nesses ídolos. Labão não confiava em Deus. Labão ele detinha esses ídolos porque ele acreditava, certamente ele deveria ter herdado do pai da sua esposa, né? Porque quando a pessoa que detinha um ídolo como esse, um terafim como esse, assim que a pessoa morre, a pessoa que tem esse terafim, que detém esse terafim, ele passa a ser o dono de todas as posses da pessoa que morreu. Então Labão ele tinha isso muito guardado, com muito amor. E interessante que no momento em que ele vai tosquear, que Raquel e Jacó estão indo embora, Raquel vai lá e pega os terafins de Labão. Labão, quando chega em casa, que olha para o seu quarto que não vê o terafim, ele já começa a enxergar que a sua riqueza, toda a sua riqueza ia passar para quem? Para quem estivesse com os seus terafins. E quem possivelmente poderia estar com os terafins? Jacó, seu sobrinho. Então ele sai encavalgado atrás de Jacó e intercepta Jacó e ele começa a conversar com Jacó. Jacó, olha, pode olhar tudo que eu tenho aqui, o que se você encontrar ele é seu. E Jacó não tinha pego os terafins, não é verdade? Então Labão ele procura em todos os lugares, não encontra, só não procurou, só não buscou na cela de Raquel. E volta muito indignado. E interessante que nesse conflito, quando houve tudo isso, Jacó ele coloca uma maldição para aquela pessoa que estivesse com o terafim, ela morresse. E isso, mais tarde, isso acontece após Raquel ter Benjamim, ela é morta, ela morre logo depois do parto. Amém, irmãos? Então, a maldição em terafins. As pessoas que andam com o Senhor, ela não pode estar pautada, ela não pode andar com ídolos pagãos. Amém? Nós vamos entender que os ídolos pagãos foi um dos maiores problemas, foram a maior consequência, das maiores consequências de adorar a outros ídolos, a outros deuses, o cativeiro babilônico, amém? Foi tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel, aquele sofrimento todo, foi por idolatria, foi para adorar a outros deuses, estatuetas de madeira, de ouro, de bronze, de prata. O povo fazia porque o povo tinha desejo de adorar. Eles se esqueciam sempre de Yahvé, o seu Deus, o nosso Deus. E isso foi um grande problema. Isso aí é um dos maiores pecados, é a idolatria a ídolos pagãos. Amém, irmãos? E isso além de desviar toda a glória de Deus. Como desviar a glória de Deus? Porque tudo aquilo que nós temos adquirido, tudo aquilo que nós alcançamos, tudo vem de Deus. E quando você dirige a sua atenção, quando você dirige o seu amor, a sua gratidão a esses ídolos, a essas estatuetas, a esses amuletos, tudo isso você coloca a glória de Deus lá por final da fila. Isso não agrada a Deus, isso não tem agradado a Deus nem nos nossos dias. E a gente observa que isso vinha passando de pai para filho, é algo hereditário, porque mais tarde chega também em Oséias. Em Oséias, já que um profeta menor, em Oséias 3:4 está escrito assim: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Amém, irmãos? Então a gente percebe que o povo de Israel, o povo de Deus, parece que tinha um apego com ídolos. Que misericórdia. Amém? E eu, como disse, isso vem descendo, isso vem chegando até os nossos tempos.
A gente vai ver também Gideão também, por sua vez. Gideão também, o anjo ele fala com Gideão, vai lá e destrói tudo aquilo que está na casa do teu pai lá, aqueles deuses que tem lá naquele quarto. E Gideão vem e derruba e quebra mesmo. Inclusive o povo da cidade mais tarde querem matar Gideão. Aí seu pai se levanta e diz, olha, se alguém tem alguma coisa contra Gideão, que seja o Deus que ele ofendeu. Amém? E ninguém coloca a mão em cima de Gideão, porque ficam aguardando aquele Deus de madeira, Deus de gesso, Deus de alcançar a vida de Gideão. Mas isso nunca acontece, porque esse Deus não tem vida, esses deuses não têm vida. E também aconteceu certa vez também com Mical. Mical é um momento em que Davi estava sendo perseguido pelo seu pai Saul, né? E Saul ele pega o seu soldado, manda pegar Davi. E Mical, quando ela sabe, ela manda Davi fugir, ela pede que Davi fuja, Davi foge, e ela pega na sua cama, pega um dos terafins, só que esse terafim já era grande. Os terafins eles variam de pequenas dimensões para grandes dimensões, maior do que o homem, do tamanho de um homem. Então no quarto de Mical haviam também terafins, olha só, no quarto de Mical, automaticamente, porque Saul também certamente deveria adorar também a terafins, amém, irmãos? Como eu tenho dito, parece que passa de pai para filhos. E ela pega aquele terafim, deita na cama, cobre com uma coberta, bota pele de animais e tenta esconder. Os soldados chegam e não encontram Davi e volta e mais tarde ele descobre que Mical o enganou. Mical também não confiava em Deus. Mical também confiava em terafins. Davi não, Davi confiava em Deus. Amém, irmãos? Mas assim tem prosseguido. E nos nossos dias também de hoje, você vê muitas pessoas ainda confiando em estátuas, muitas pessoas ainda fazendo procissões, né, com estátuas em cima carregando. Tem pessoas que têm nas suas casas estátuas também, onde ali elas se ajoelham, elas rezam, não é verdade? Tem pessoas que colocam patuá no pescoço, nos pés. Tem pessoas que não confiam em Deus nos nossos tempos. Amém? E nós precisamos trazer à memória o que essas coisas fizeram de mal no passado, levou muita gente à morte, como ainda vai levar muita gente à morte nesse tempo. Será a morte eterna, a morte que cabe a Satanás e aos seus anjos, se essas pessoas não se arrependerem e converterem o seu coração a Deus, a Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então precisamos estar falando com muito amor. Se você conhece alguma pessoa que ainda tem esse costume, precisamos estar conversando, precisamos trazer à memória a esperança que há um Deus vivo, um Deus que reina, um Deus que governa, um Deus que não tem deixado nos faltar nada, assim como não deixou faltar nada com Jacó no tempo de peregrinação, no tempo em que ele andava com o seu sogro, amém? E foi enganado, mas Deus o sustentava, e Deus tem sustentado todo aquele que é fiel a Ele nesses tempos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então por isso, estarmos apenas confiantes no Deus, Yahvé, o nosso Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar com você nessa noite. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, mais uma noite de revelação, noite de palavra, Deus, noite, Deus, em que nós trazemos à memória, Deus, tudo aquilo, Deus, que nos dias de hoje, desde o passado, tem apresentado a adoração a outros deuses, a ídolos de madeira, a ídolos de ouro, ídolos de prata, a ídolos que colocam no pescoço, nas pernas, ó Deus. Seu Deus, para que o povo possa ser liberto, ó Deus, liberto desses deuses e adorar apenas a Ti, ó Deus. O Deus vivo, o Deus do impossível, o Deus fiel, o Deus que nos entregou a salvação, a eternidade em nossas mãos, é só uma decisão nossa. E por isso, ó Deus, eu te clamo em nome de Jesus que o Senhor vai visitar, ó Deus, todas essas pessoas que ainda têm confiado, que têm crido em deuses de madeira, para que eles possam ser libertos, ó Deus, e confiar apenas no Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Yahvé, o Deus do impossível. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja?